Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus abençoe sua vida, que a partir de agora vai nos ouvir, nos assistir, falando da palavra do Senhor. Palavra de salvação, a palavra que é viva e que é eficaz. E tão necessária se faz na vida do ser humano, de todos. A palavra de Deus é para todos. Pois o Senhor Jesus, Ele criou o céu e a terra, criou todas as coisas, tudo que há foi feito por Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele. E só Ele tem o poder de salvação. Por isso, precisamos buscar nele a nossa vida. Quando ele fez Adão, imagem e semelhança do Senhor, ele fez eterno, mas com a queda, com a desobediência do homem, ele perdeu a salvação. Ele se desligou do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele veio, se fez carne, o verbo se fez carne. A instrução, sabe o que é? A maneira do homem se salvar tinha que ser com a palavra, com a instrução, com os conselhos. Então essa palavra se fez carne e habitou entre nós, de maneira que deixou escrito como devemos fazer para nos salvar. Então, o Velho Testamento sempre apontou para Cristo, para o Messias que viria, trazendo aí uma nova aliança, um concerto com os homens, trazendo a salvação a todos os homens. Sempre quem creu nisso, mesmo no Velho Testamento, antes de Cristo vencer a morte na cruz, ele se salvou, porque acreditou no Salvador, de maneira que seguiu a lei de Moisés, de maneira que procurou fazer aquilo que estava escrito, aquilo que foi ordenado pelo próprio Deus. Fazendo isto se salvará. E muitos fizeram como Deus falou. Da mesma forma, e muito mais responsabilidade temos nós nessas gerações depois de Cristo. E isso vai sendo cobrado muito mais. Porque em vez de o homem crer pelo conhecimento que vai tendo, pela oportunidade que vai acrescentando conhecimento em cima de conhecimento, facilidade de conhecer o Evangelho, isso vai acrescentando responsabilidade, porque o Senhor Jesus, ele falou, aquele que não conhece o que o seu Senhor quer e faz coisas dignas de açoite, ele com poucos açoites será açoitado, mas aquele que conhece, sabe o que o seu Senhor quer e não faz, e faz coisas dignas de açoite, ou seja, ele desobedece, com muitos açoites será açoitado. Então, nós hoje, essa geração, tem mais responsabilidade ainda, vai ser mais responsabilizada por desobedecer a palavra do que outras gerações. Na época de Jesus, ele falou outra coisa, que Sodoma e Gomorra se levantaria no dia de juízo e julgaria aquela geração. Porque se fosse feito os milagres, fosse pregada a palavra que foi pregada na época de Jesus, aquelas pessoas, e dizendo ele mesmo que eles tinham se convertido. Então você entenda que hoje, muito mais ainda, depois que o próprio Cristo veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós,
recebeu nossos pecados e foi morto e foi ressuscitado por Deus, pelo poder de Deus, o poder que há no reino do céu, que é o único reino que existe, é o do céu, que vai subsistir, que vai permanecer, é o reino do céu. Então, foi ressuscitado. Então, provando, deixando claro que nós também ressuscitamos. Aquele que obedeceu o Senhor, ele diz que naquele dia ele mesmo o ressuscitará. Todo aquele que crê nas suas palavras, aquele que obedecer às suas palavras, ressuscitará naquele dia, né? Ou seja, e todos ressuscitam, mas uns é para condenação. Jesus, ele disse, não trabalhe pela comida que perece, mas por a comida que permanece para a vida eterna. E ele diz que um dia, naquele dia, todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, ou seja, a voz do Senhor Jesus. E uns ressuscitarão, ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação e vergonha eterna. Então isso vai acontecer com nós, não tem como. Não tem como fugir disso e por isso precisamos entender essa situação. Sabendo de que isso vai acontecer e naquele dia necessitamos, queremos, precisamos entender que é um dever, que é uma necessidade de todos nós ressuscitar para a vida eterna com o Senhor. Para se religar a Deus com vida eterna e não ser condenado eternamente. Então, para isso, eu preciso buscar no próprio Deus. Né? É como que você vai fichar numa empresa, né? E você pergunta para o dono da empresa, ela vai passar as regras para você. Tu vai dar conta disso aqui, você assina um contrato. Se você se compromete a fazer as exigências da empresa. Porque o dono da empresa não vai fichar você, não vai te empregar, se você disser que não vai obedecer. Então, da mesma forma é Deus. Eu tenho que perguntar para quem? Para o dono do céu, como é que eu passo para entrar no céu? O que eu devo fazer para me religar a Deus? Me religar, ou seja, ter uma vida eterna com o Senhor. O que eu devo fazer? Pois as regras quem diz é Ele. Eu não posso impor nada, nem colocar uma vírgula, nem retirar um J, ou vice-versa. Eu não posso aumentar e nem diminuir, acrescentar e nem retirar nenhuma palavra da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, né? Então eu preciso me encaixar nisso aí. Se eu quiser ser salvo, se eu quiser morar com o Senhor. Agora, muitas vezes as pessoas não acreditam nisso. Uns pensam que a vida se acaba nisso aqui. Na terra, morreu, acabou. Outros pensam que Deus é bonzinho, que vai ser injusto, né? De salvar o ímpio, aquele que desobedece a Ele. Se você conhecer Bíblia, você buscar na Bíblia, irmão, você vai entender essa situação facilmente. Porque o diabo, o Lúcifer, ele era um anjo de luz, um querubim ungido, um querubim que cuidava de muitos anjos, que estava na frente dos trabalhos, da adoração ao Senhor. E ele pecou contra Deus. Entrou a iniquidade no seu coração. A inveja, a soberba, o orgulho, a prepotência. E assim ele foi jogado do céu para a terra. Ele foi rebolado para fora, né? Então,
Se ele foi retirado de lá, já estando lá, então facilmente dá de você compreender que você não entra lá se for desobediente. Se quem estava lá foi jogado para fora com todo o poder, que com relação ao homem, o diabo tem muito poder porque foi dado a ele. Não é que ele tenha de si mesmo. A única coisa que ele criou foi a mentira. O próprio Jesus disse que ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que é seu, porque ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade, que é a palavra de Deus, que é Deus, né? Nunca se firmou na edificação, na construção. Ele é destruidor, ele é assassino, ladrão e destruidor. Então, assim, ele não pode criar nada. Então, o poder que ele tem foi dado por Deus e vai ser tirado um dia, né? Esse poder ele tem de mexer contigo, de te induzir a errar, como ele induziu, como ele conquistou, ele tapeou e enganou a terça parte dos anjos do céu. Caíram com ele, porque aderiram à rebeldia contra Deus. Da mesma forma, ele te incita a isso, ele te convence a ser contra Deus. Quando não é contra no sentido de não acreditar, de não obedecer, é no sentido de não obedecer, te incentivando a usar Deus, usurpar as coisas de Deus. Sabe aquilo que não está escrito e você quer usar? Aquilo que não está disponível ao homem, e o homem incitado pelo demônio, pelos demônios, pelo diabo, ele quer usar? É isso aí. Porque você vê que Jesus falou isso para ele, né? Quando ele usou o Salmo 91, dizendo para Jesus pular ali do templo, da pilastra lá do templo, né? Vamos dizer da torre, da igreja, né? Do templo de Jerusalém. E Jesus, aí ele usou ali as palavras ali do Salmo 91, versículo 11, 12, onde está escrito que Deus dá proteção a nós. Deus protege, Deus guarda. Deus te justifica, né? E se você está na palavra. Então dali diz que eu acamparei meus anjos ao teu redor, e para que tu antes não tropece o teu pé em pedra, né? E diz tudo isso aí. Então ele usou esses versículos dizendo para Jesus que ele pudesse pular dali. Tu é filho de Deus, pula daí, que não está escrito que os anjos te guardam para não tropeçar teu pé em pedra e tudo. Mas Jesus usou também a palavra. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, sem necessidade. Eu não vou querer usar a proteção de Deus porque eu estou apenas querendo me beneficiar. Que necessidade tinha de Jesus pular? Da mesma forma, ele te incita a você fazer as coisas confiando que Deus está contigo, sem necessidade de fazer isso aí. Porque nós viemos a este mundo, fomos criados para dar glória a Deus. Nós fomos criados para obedecer o Senhor. É uma criatura de Deus, imagem e semelhança de Deus. Tem uma parte de Deus em você, que é o espírito de vida que Ele te deu. Se você andar em espírito e não cumprir, ou seja, não obedecer os desejos da tua carne, então o espírito vai te dar equilíbrio em tudo, né, que venha da parte do Senhor, vem aí o alimento, vem aí esse entendimento, vem aí essa instrução para você andar conforme a vontade de Deus. E assim você é salvo, né? Então, você não vai cumprir as concupiscências da carne. Ou seja, não vai andar na vontade da carne, mas sim naquilo que é determinado pelo Espírito. Então, quando é assim, é essa parte de Deus que está em nós, é como que seja uma tomada que
a tomada de Deus só encaixa se for nela, se for na carne não encaixa. É como que seja isso assim. A carne não pode receber nada de Deus, porque ela é terrena, ela é pecadora, a carne está enferma pelo pecado. Não tem como se encaixar com o Senhor. Ele disse para Moisés, nenhuma carne se gloreia diante de mim, diz na sua palavra, e disse para Moisés que a carne não suporta ver a sua glória, que é a justiça de Deus, que é um fogo consumidor. Então é espírito. Então me ligo à tomada de Deus, só liga se for no meu espírito que Ele me deu. Que esse espírito retorna a Deus. Mas leva a minha alma, ou eu não estou com Ele, não estou obedecendo Ele, Ele vai só. E a alma desce a sepultura para o inferno. É isso aí, irmão. Eu acho que a gente tem que procurar entender as coisas. Porque se você não entender como você deve se defender, eu estou falando no sentido profissional, estou falando no sentido de sobrevivência mesmo, de alimentação, de tudo enquanto se defender dos perigos, de acidente, de tudo, você morre rapidinho, você não sobrevive na terra. Da mesma forma é céu. A minha alma vai sobreviver como? Se eu não observar isso aí. Então entenda que o Senhor lhe dá instrução. Ele diz, é assim, para você ter parte comigo, eu sou o Criador do céu e da terra. Você vai prestar conta comigo, ou que seja das obras maus ou das obras boas. Ou o que tu fez de bom, ou o que tu fez de mal. Eclesiastes, capítulo 12, o último versículo do livro de Eclesiastes diz isso aí. Tudo, Deus há de trazer tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então não tem como. Hebreus 4:13, não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele que havemos de tratar. Tem gente que acha que tapeia Deus. Tem gente que acha que vai mudar Deus. Deus, ele cumpre com a sua palavra. Pode ser no rei, pode ser no quem for, irmão. Não adianta. Com Deus é aquilo lá. Então, quando você recorre a Ele para se arrepender e mudar de ideia, mudar de trajeto, mudar de posição, mudar de atitudes, Deus muda também. A sua palavra é para isso. É para te convencer, é para te exortar a você mudar. E te ensinar a você mudar. Quando você muda, a palavra está contigo. Então as pessoas se enganam muito com isso, que é achar que Deus está em tudo, no sentido de aprovação. Então compreenda, pelo amor de Deus, que se você erra sabendo que está errado, e você tem uma consciência disso, você não tem Deus na vida. Deus não está com você. Então Pedro escreve na sua carta universal dizendo que os olhos do Senhor estão olhando para os justos da terra. Os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o seu rosto é contra os que fazem males. Ou seja, Deus está de costa, no sentido de não lavar as mãos. Deus sabe tudo. O diabo só age se Deus permitir. Mas aí é que está o problema. É você andar na permissão de Deus e não na vontade. Então precisamos fazer a vontade de Deus. Ainda que você cometeu uma coisa terrível, mas você se arrependa disso para nunca mais fazer. Você conheça, busque na palavra e diga, nunca mais eu quero fazer isso. Meu Deus, me ajuda. Eu me arrependo disso aqui e eu quero andar com você a partir de hoje, com o Senhor. Então entenda que é assim que nós precisamos entender. Deus, ele nunca vai concordar com o pecado. Ele ama como ninguém
Como diz, o próprio Jesus disse para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor incomparável. Ou seja, está disponível aqui para salvar. Agora, eu me interesso por isso e eu honro isso, eu tenho zelo por isso, eu tenho diligência, eu medito nisso com prazer, eu aprendo isso com vontade, com alegria, ou eu brinco com isso, rebolo para lá, passo por cima, piso por cima? Porque tem gente que pensa que é assim. O amor está disponível, mas a justiça está também. Para fazer parte desse amor, tem que entrar pela justiça. Tem que chegar esse amor sendo justificado pela palavra. Não tem como. Então, uma vez você perdoado, você for pedir perdão, tem que pedir para ficar nesse amor. Não é ficar para lá, para cá. Pula para lá, pula para cá, pula para cá. Então, pede perdão toda hora. E tem os pecados que você comete, pecados pequenos aí, que a gente pode dizer pequeno no sentido de que você vive numa carne que está te puxando para o inferno. Uma carne que os desejos são terreno. Você não vai morar em terra, você não é terreno, no sentido salvação é espiritual, é celestial. Então, a tua carne é pó, ela puxa você para o pó. Então você está nessa briga. É claro que isso aí é entendido. Você é compreensível. Essas pequenas falhas que vai tendo aí. Sabe aquela coisa de você estar num carro e tem algumas falhas, alguma coisinha, ele não está como quando vem de novo. Quando ele vem novo, dificilmente tem alguma falha. Tudo certinho, arrumadinho. A engenharia fez perfeito o negócio. Pelo menos para a gente pensa que está perfeito, aqui, perfeito mesmo é o Senhor. Mas assim, está tudo bonitinho. Mas aí ele começa a dar falha, algumas coisas, começa a afrouxar uns parafusos, mas você anda. Você consegue andar nele assim mesmo. Ou seja, você tem as pequenas falhas, como o próprio Jesus disse para Pedro, quando ele perguntou quantas vezes podia perdoar o irmão num dia. Até 7 vezes, ele diz, não, 70 vezes 7. Mas eu vou me interessar por isso, como Paulo ele diz aos romanos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por causa disso, nós vamos pecar, porque a graça nos alcança, ou vai superar, vai aumentar a graça dispensada sobre nós? Não! Não! Uma vez usada, justamente usada. Ou seja, pela uma causa boa. É o caso de Jesus, não pulou lá da pilastra da igreja, do templo, porque ele não precisava disso aí. Então, haver usado no sentido de necessidade. Sabe aquela coisa do salmista que diz, é um socorro bem presente na hora da angústia? É na hora da angústia que tem o socorro. Não é na hora da brincadeira. Não é querer usar Deus para fazer palhaçada, fazer mágica. Não é isso não. Brincar com as coisas de Deus. Jamais um homem brincará com as coisas de Deus. Jamais. Então nós temos que ter consciência de que você... Por que superabundou a graça aonde teve muito pecado? Ou seja, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. No sentido de dizer que foi usada a graça para desfazer aquela multidão de pecado. É a mesma coisa de você pegar um carro sujo e aí você lava ele, foi uma produção grande. Poxa, o carro mudou totalmente, rapaz. O carro estava banhado de lama, ninguém via nem a cor, e agora está perfeito, bonitinho, limpinho. Então foi usado mais sabão, foi usado mais água, porque o carro estava muito sujo. Mas é para sujar de novo? Claro que
se for preciso, mas não por querer. Então veja que o carro quase limpo, você quase não usa nada. É nesse sentido, porque Paulo diz, quer dizer que nós vamos pecar para que a graça nos alcance? Não! Então nós não podemos brincar com o Senhor. Não, vou pecar porque é 70 vezes 7. E cadê o arrependimento? Você vai achar onde? Porque o Espírito de Deus é que nos convence. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você começa a brincar com o Espírito de Deus, rejeitar o Espírito de Deus, pisotear o Espírito de Deus. Você expulsa. Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16, ele chama a atenção dos coríntios, que era crente, era a igreja de Coríntios, dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, chamando a atenção. Espera lá, o Espírito de Deus habita em vocês não podem estar fazendo o que quer dentro dessa casa. Você não pode colocar outro Deus aí, um fundamento qualquer, uma história qualquer. Você não pode inventar alguma coisa de si mesmo, terrena, carnal ou diabólica, e colocar dentro dessa casa, porque o Espírito de Deus não vai ficar. Vocês não sabem disso, não? Que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita aí dentro, uma casa que são vocês? Aí ele chama a atenção mais ainda no versículo, dá um alerta, no versículo 17, que é o próximo. Ele diz, porque o templo de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se alguém destruir o templo de Deus, então entenda, se eu começar a brincar, joga o espírito para fora, vem para dentro de novo, bota fora, brinca, joga as coisas impuras dentro de ti, irmão, na tua mente, você começa a pecar, você começa a fazer a coisa errada, você começa a aderir àquilo que a Bíblia condena, o espírito está fora. Você destruiu o templo, você expulsou o Espírito, você rejeitou o Espírito de Deus que está habitando em você. Então você colocou coisa impura dentro desse ambiente e o Espírito de Deus saiu fora. Deus não se mistura com o mal, com o erro, com o pecado. Não, ele expulsa o pecado. Ele chega no ambiente para limpar. Ele não chega no ambiente sujo e habita lá com essa sujeira. Não, agora se você está lá limpo, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, é separado, é limpo do pecado. Então Deus o destruirá porque ele sai de lá, vai-se embora. Então entenda, se ele está lá e você começa a empurrar coisa impura lá dentro, ele sai e acabou. Não vem mais não, só se você limpar de novo. Então, e assim, vai ficando mais difícil. Porque Jesus falou. Eu digo que fica difícil por isso. Jesus disse, aquele que se converte, aquele que se arrepende dos seus pecados, limpou o templo de Deus, que somos nós, limpou, jogou para fora, se arrependeu. Jogou os pecados fora. Se arrependeu dos seus pecados. O espírito mal que estava nele sai. Ou seja, tudo que era de mal que estava no ambiente aqui dentro saiu. Sai fora. Ele nem disse que o Espírito de Deus habita. Precisa dizer. Está tudo certo já. Se não tem maldade, se está limpo do pecado, o Espírito de Deus habita. Então, e aquele espírito mau sai vagando, procurando aonde pousar. Uma casa limpa e adornada, como ele diz nesse sentido, mas é que caiba ele lá, que alguém deu lugar ao mal outra vez. E ele diz, se essa pessoa der lugar ao mal outra vez,
pecar de novo, aquele espírito chegando, vê que está liberada a porta, você rebolou o Espírito de Deus para fora, você rebolou a pureza, a justiça, esse arrependimento de pecado você já não tem mais, você quer pecar de novo ou peca outra vez, esse espírito volta a esse ambiente. E o pior, ele traz 7 pior do que ele. Quem disse foi Jesus. O estado daquele homem se torna pior do que era antes. Então entenda aqui que não é fácil a coisa. Nós precisamos ter cuidado para andar conforme a palavra do Senhor. Aprendendo de que você pode ser um templo do Espírito Santo de Deus. Mas você pode ser um templo onde habita demônios. Ou um demônios ou demônios. Que te conduze, você vai andar só nas coisas terrenas. Carnal, natural, diabólica. Onde o Espírito de Deus não tem vez de convencer você. Porque se ele está no ambiente, pode até alguém querer invadir a porta, mas ele te ajuda a jogar fora. E o Espírito de Deus ajuda nas fraquezas. Romanos 8, 26. O mesmo Espírito nos ajuda nas fraquezas e nos ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos. Sabe, o material que limpa essa casa, o material que adorna, o material que conserva esse ambiente, esse templo, só o Senhor. Só pela orientação do Espírito. Você não sabe. Ninguém como é que sabe? Se não for o Espírito de Deus que diz. Quem conhece o Espírito de Deus se não for... Ou seja, como é que conheço Deus se não for pelo Espírito de Deus? Paulo fala isso aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Quando ele diz que ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele vai lá em Deus e diz como é que é. O que é para fazer lá? É isso aí. Ele traz para nós essa revelação. Aí ele diz no versículo 11, exatamente o que eu falei aqui. Quem conhece o homem, senão os pensamentos do homem, os projetos do homem, senão o Espírito do homem que dele está? O Espírito do próprio homem. Quem é que conhece as coisas de uma pessoa, se não for o Espírito dessa pessoa? Quem é que conhece mais? Quem está fora ou o Espírito dele que está lá com ele, lá dentro? É isso aí. Então, aí ele diz, assim é Deus. Como conhecemos a Deus se não for pelo Espírito de Deus? Então, entenda. Para mim adornar, para mim manter, conservar, sempre irrepreensível, sempre santo, separado, limpo, com justiça, esse templo, só pelo Espírito de Deus. Então, ele é que ordena, abre a porta ou fecha a porta. Para o mal é fechado a porta. E ele nos ajuda. Não sabemos o que e como convém pedir, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não é para estar misturado. Santo separado para Deus, separado pela justiça de Deus, separado do pecado. Então, uma coisa totalmente dominada pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Não tem que ter essa consciência. Eu aprendi isso aí. Se eu não aprender, apenas eu digo que sou crente, só falar que mas não é. Vem aí a morte, vem aí
o próprio Jesus, ele vem buscar a igreja, eu fico. No dia que ele vir, tanto faz eu estar vivo como estar morto, no sentido carnal, sepultado, eu acabei de falar aí, todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a condenação. Então, tanto faz eu estar vivo, ser transformado, para subir junto com os que estavam na sepultura. O Paulo fala isso aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele fala a respeito disso aí. De nós esperar os que dormem, né? E todos subirão ao encontro do Senhor nas nuvens. Então, arrebatamento da igreja do Senhor. Isso eu preciso estar irrepreensível. 1 Tessalonicenses, mesmo que eu falei agora, capítulo 5, e o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível. O que é irrepreensível? Você está de acordo com a palavra. O que a palavra diz não precisa repreender porque você está fazendo certo. Você está correto dentro da palavra, é isso. Então não adianta você correr para um lado e outro, se agarrar com coisa de homem e largar a palavra de Deus. Você precisa aprender. Você precisa verdadeiramente se interessar. Agora, isso é mais difícil, porque você se interessa em ver, em apalpar, a pegar nas coisas. Você se interessa pelas coisas naturais que você enxerga. Aí você não busca a esperança, que é exatamente a esperança da vida eterna. Aí eu me interesso bem, corro atrás de uma vida de 80, 100 anos, aí eu perdo tudo. A eternidade eu perdo com Deus. Quando a gente, irmão, conhece ao Senhor, você sente um pouquinho do poder de Deus. A carne se embriaga. Você fica embriagado no sentido de não suportar o poder de Deus. Mas isso de gozo, de alegria, de prazer. Agora você imagina você no céu, irmão, eternamente, como é. Agora, totalmente o contrário é o inferno. A justiça de Deus te consumindo, porque Ele é um fogo consumidor. Você é errado, sem direito a reivindicar nada. Como diz o Salmo 1 e o versículo 5. O ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você está falando de uma coisa de vivos e de mortos. De quem está vivendo agora os seus dias e de quem já morreu. O ímpio não subsistirá ao juízo. Morreu na impiedade, não escapa do juízo. Ele não será absolvido. Aí fala dos vivos que o pecador, que vive no pecado, comete pecado todo o tempo sem se arrepender, não permanecerá na congregação dos justos. Então precisamos fugir disso aí. Precisamos correr atrás de se salvar, né? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E o versículo 8 diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é impuro, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Está vendo aqui, quando ele está dizendo aqui, quanto ao mais, ou seja, eu não estou conseguindo dizer tudo. É isso que ele está dizendo. Eu não estou conseguindo falar, não tem como escrever nessa carta todas as coisas que eu preciso dizer. Mas quanto ao mais, aí ele diz essas palavras. Irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É isso aí. Agora, da mesma forma, quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que ele diz como devemos servir a Deus, como devemos buscar e a necessidade que temos dos mistérios de Deus, para você entender o que é o céu sem nunca ter ido lá, para você entender o valor que é, para você entender que você não vive sem isso, não tem como sobreviver o juízo. Então ele diz, no capítulo 6 e o versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É exatamente isso aqui. Eu não posso me fortalecer com armas na mão. Me fortalecer no entendimento meu, no entendimento que eu recebi de homem. Em alguma forma, num dinheiro, numa posição social, numa fama que eu tenho, no meu trabalho. Não, me fortalecer no Senhor, na força e no poder de Deus. É um poder de conhecimento, de sabedoria e inteligência, e um poder de desfazer o mal. Desfazer. E construir o bem na sua vida. O que é certo, o que é correto. Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está no bem, está justificado por Deus, quem é que é contra você? Tem alguém acima de Deus? Do Senhor Jesus? Não tem ninguém. Então ele é a teu favor, então você está guardado. Você está correto. Então ele diz aqui, eu voltando aqui em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 4, nós lemos aqui o 8, mas o versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, no Senhor, na palavra. Eu preciso, o que é regozijar? Ter prazer. Ter prazer em dizer para onde é, Senhor. O que eu devo fazer? Perguntar, pedir, falar, buscar. No Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te ajudar na fraqueza. E quando a gente fala fraqueza, parece que é porque vai ter um prejuízo. Você quer fazer uma coisa e não está dando de fazer. Não é isso aí, não. Porque nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes você quer uma coisa que não pode ter ela. Você está querendo uma coisa que a carne quer, mas a tua alma vai morrer. É isso aí. Você está querendo tomar um veneno para matar a alma. Então, às vezes, quando falamos de fraqueza, parece que é no outro sentido. É nisso aí. Eu estou
Ajuda nas fraquezas, que eu vou cair, eu vou matar minha alma, eu vou envenenar minha alma. E o Espírito me ajuda nas fraquezas, me fortalecendo, dizendo, me esclarecendo, abrindo a minha mente e dizendo, tu tá com vontade, mas não faz porque tu mata a tua alma eternamente. E assim é melhor não fazer. Aí pede, eu vou te ensinar o que fazer para tu buscar no Senhor, para tu se regozijar. Paulo diz, as tribulações desse tempo presente não é para se comparar com a glória que havemos de receber. Então nós trocamos essas tribulações, aflições da carne, que nos aflige, porque quer uma coisa e você não pode dar. Você não pode suprir as concupiscências da carne, porque assim você mata a sua alma. É tudo dentro do entendimento bíblico da palavra de Deus. Então o Espírito ajuda nas fraquezas e ensina você a pedir como convém pedir, porque não sabemos. Aí ele consola você também. Ele ajuda, intercede com gemidos inexprimíveis. Então isso, regozijai-vos sempre no Senhor, na palavra. Não, tá bom, estou dentro da palavra, tá seguro. Porque eu vejo na Bíblia aí, tanto Jó, ele falou, no capítulo 23 ali, versículo 12, ou 11, 12, por ali, 11, é o 12 mesmo, que ele diz que tudo que a sua alma quer, isso ele fará, que é o Senhor Jesus. Ele diz, se ele é contra alguém, quem então o defenderá? Porque é o que a sua alma quiser, isso o fará. E não vai pensar que Deus ele varia. Rapaz, hoje eu gosto de uma coisa, amanhã é de outra. Rapaz, eu até botei na minha palavra assim, mas me arrependi, vou mudar. Não muda, irmão. É só uma coisa só, é por isso que é confiável. Nós precisamos confiar na palavra que não vai mudar nem para um lado, nem para outro. Não tem como, é aquilo lá. Então ele diz isso, e quando também Eli, o sacerdote Eli, falou para os seus filhos, pecando o homem contra o homem, os homens julgam. Mas pecando o homem contra Deus, quem defenderá ele? Quem julgará? Aí é complicado, irmão. Pecando o homem contra Deus, o que pode fazer? Quem vai lá para justificar? Ele é o nosso advogado, mas se eu estou contra ele, eu coloco outro contra ele. Então como é que ele vai me defender se eu boto o diabo na frente das minhas coisas? Na frente das minhas decisões? Ele vai me defender como? Ele não concorda com o diabo. Não, agora eu tenho um livre-arbítrio para fazer isso. Agora quando eu digo, Senhor, eu quero me livrar desse diabo, desse mal, aí é outra coisa. Eu quero o Senhor, eu quero a palavra em mim, eu quero estar dentro da palavra, dentro da justiça de Deus, aí sim. Aí o Senhor entra em ação como advogado. É isso aí. Então, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Ou seja, as tuas bondades, as tuas atitudes boas, corretas, seja notória aos homens. Os homens possam ver isso. Porque vendo isso, tanto salvarás a ti mesmo, você está fazendo o que é certo, está se salvando, está se livrando do mal, quanto salva os outros, dá exemplo para os outros, que assim Deus quer que todos andem. É isso aí, né? Aos homens, perto está o Senhor, ele diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está
o Senhor. Ou seja, o Senhor está aprovando, o Senhor está te guardando, está te livrando, está te conduzindo, está te justificando. Você está no caminho do Senhor, você está separado, santo para o Senhor. É isso que ele está falando aqui. Perto está o Senhor. Ou seja, não se afasta de ti, você não se afasta dele, ele está fazendo o que é certo. Versículo 6. Não estejais inquietos por causa de... não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Deu de entender aqui? Então, todas as coisas nós devemos levar a Deus. Seja conhecida. Mas a coisa difícil, ou seja, aquilo que tu errou, você não quer confessar. Às vezes, não é nem por vergonha. A questão é não querer mudar. A questão, você errou, você faz a coisa errada. É uma concupiscência, é um desejo já de fazer. Aí você vai enrolando com isso, porque quer fazer de novo, quer fazer mais uma vez. Não adianta nem eu pedir para o Senhor que Ele vai tirar de mim. Eu estou querendo ficar com esse negocinho aqui, que vai me matando devagar. Então, você tem que pedir para o Senhor. Seja conhecido todo. Sabe o que os teus pensamentos, se você se abrir diante do Senhor, todas as coisas, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, orando. Às vezes as pessoas ensinam os outros a orar. Pai nosso está nos céus, santificado seja o vosso nome. Não é assim, não. Você tem que falar o que você está sentindo, irmão. O que você pensa. Senhor, não entendo bem esse negócio, eu queria entender. Ei Deus, eu queria isso aqui, como é que é isso aqui? Está errado, isso está certo, eu quero andar no certo. É pedir as coisas, irmão. Então, seja conhecida com orações e súplicas, suplicando ao Senhor. Agora o importante aqui, com ações de graça, de graças. O que é? Dando graças a Deus. Porque eu não posso dar graças a Deus com aquilo que não é bíblico. Como é que Deus vai se agraciar? Ser agraciado no sentido... me aprovar, receber as minhas orações, sentir o cheiro suave de Cristo em mim, se eu estou fora da palavra de Cristo, se eu estou fora do próprio Cristo, que é a palavra. Então, entenda aqui que nós precisamos estar correto diante de Deus, com ações de graças. Versículo 9, é o 7 que é. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se você fizer isso aí, está aqui a palavra. E o Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Excede todo o entendimento, ou seja, vai além daquilo que você possa entender, um ser humano pode chegar. Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então é isso aí. Aí entra aqui o 8, que é exatamente quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9, só para fechar aqui. O que também aprendestes e recebestes e vistes
E ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo, fazendo essa recomendação, tudo o que vocês receberam, que ouviram e que viram em mim, isso pode fazer que está tudo certo. É isso que ele está falando nesse versículo aqui. O que também aprendeste e recebestes, e ouviste e vistes em mim, isso fazei-o, e o Deus de paz será convosco. É isso aí. Então, os homens de Deus, você tem que se interessar em aprender com esses homens de Deus, se interessar em verdadeiramente buscar esse aprendizado com as pessoas que têm experiência com Deus. E assim, Deus está aprovando. Se você recebe as coisas de Deus, Deus te aprova. Que Deus venha abençoar. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Pai, neste programa, meu Deus, que tem levado a Tua palavra verdadeira e genuína para todos aqueles que querem. Pai, que o Senhor venha abrir seu entendimento para entender, como diz aqui, todo entendimento, né? O Deus de paz, Ele concede todo o entendimento para aqueles que querem. Deus ajuda, abençoa, cuida, quebra as forças do mal, desfaz, meu Deus, com o poder da Tua palavra, o poder que há no Senhor, no Teu nome, no Teu sangue. Deus, repreende esses males, meu Senhor, aquilo que tem prendido a vida dessas pessoas. Eu não sei qual é o problema que eles têm passado, mas aquilo que tem prendido a sua vida, tem atrapalhado, está repreendido no nome de Jesus. Eu digo a esse mal, sai da vida dessa pessoa, esse demônio sai, pega o que é teu, sai e não volta mais na vida dela, pelo nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no sangue, no nome do Senhor, eu te repreendo, sai, não volta nunca mais, e toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.